Amém? Tem um cântico bem antigo, que possivelmente muitos vão se lembrar, que diz: bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Amém? Vamos ficar em pé? Continuar o louvor, a adoração a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler versículos de 17 a 21. Romanos, capítulo 5, versos de 17 a 21. Escolhi como tema nesta noite a salvação unilateral. A salvação unilateral. Baseado no texto de Romanos, capítulo 5, versos 17 a 21. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Agradeça a Deus neste momento, você que já está na real experiência de salvação. Agradeça a Deus, porque nesta noite, na celebração da ceia do Senhor, nós estaremos podendo agradecer essa dádiva, esse presente, o dom de Deus, deixado para nós, seres humanos, e todos quantos pela fé têm crido que a salvação é unilateral, que a salvação vem de Deus, que a salvação é por Jesus. Estão agradecidos, louvando e bendizendo o seu santo nome. Amém? Podeis assentar. Desde que a salvação é por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, conforme o que está lá em 1 Timóteo, texto bem conhecido, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Desde então, nós temos podido crer e experimentar essa salvação unilateral.
A expressão unilateral é que tem apenas um lado, tem apenas uma procedência, tem apenas uma iniciativa, tem apenas uma decisão. Deus, o Pai, junto com Jesus, o seu Filho, nos céus. Isso antes da fundação do mundo, antes de criar todo o universo, Deus decidiu com o seu Filho, o Pai Celestial, decidiu com Jesus trazer a nós, seres humanos, perdidos que estaríamos por causa do pecado, e nos alcançar com esta salvação. Irmãos, na salvação unilateral não há espaço, não tem lugar para você ou eu participar no projeto e execução dela, da salvação, porque ela é unilateral, não depende de nós, só de Deus, desde o seu início até a sua concretização e até a volta de Jesus, porque depois de salvos, nós continuamos, irmãos, a sermos alvos dos cuidados, da direção, da orientação, dos livramentos, das manifestações poderosas que vêm dos altos céus. Não há espaço para você e eu neste projeto de salvação, mesmo porque ela nasceu no coração de Deus, antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos. Mas Deus, como é onisciente, Ele já sabia o que é que estaria acontecendo muito tempo depois. Deus, Ele sabia que o Josué precisaria da salvação eterna, e por isso Ele dos altos céus, lá sentado no seu trono, junto com seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele planejou para mim, para você, para nós, para todos os homens, esta salvação unilateral. Nasceu no coração do Elohim, do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse capítulo 13, o versículo 7, Apocalipse capítulo 13, versículo 7, registra ali que o Senhor, antes da fundação do mundo, já havia planejado que o seu Filho Jesus, na cruz do Calvário, não essa, mas na cruz do Calvário, Ele morreria em nosso benefício. Lá em Apocalipse 13, 7, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, olha, presta atenção aí, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus, no seu projeto, Ele preparou de antemão, sem que nós ao mínimo imaginássemos a nossa necessidade. Isso foi anunciado já no início do surgimento do homem sobre a face da terra, lá do primeiro casal, Adão e sua esposa Eva. É lá chamado de proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, lá ainda no jardim do Éden, mas pós-pecado. Em Gênesis 3, versículo 15, os primórdios do início da história da humanidade, depois de Adão ter cometido o pecado, desobedecido a Deus, comido do fruto proibido, que Deus lhe dissera que não devia comer. Adão cometeu o pecado e com ele a sua esposa. Aí a situação teria que tomar um novo rumo.
Aí surge o verso 15 do capítulo 3 de Gênesis. Deus dizendo: porém inimizade entre ti, aí é o diabo, e a mulher, Maria, representante da humanidade, entre a tua descendência, descendência do diabo, e o seu descendente, Jesus. Este é Jesus, te ferirá a cabeça, e tu, aí falando do diabo, lhe ferirás o calcanhar. Este proto-evangelho, o primeiro evangelho, o início de toda a história da salvação unilateral. Deus anunciou que através de Jesus, o Satanás teria sua cabeça esmagada. Alguém já viu como se mata um escorpião? Você não pode pisar com a ponta do sapato ou da bota. Você tem que pôr o calcanhar. E além de pôr o calcanhar, você tem que rodopiar. Tem que girar, para ter certeza, de preferência num lugar firme, sólido, de que o escorpião morreu. Aqui nesse texto, Deus está mostrando exatamente o que é que Deus, através de Jesus, fez com Satanás, o nosso inimigo, inimigo de Deus, aquele que infelizmente trouxe a nós o pecado. Aqui diz que Jesus feriria a cabeça da serpente, é o esmagar, não dar chance mais ao diabo. Por isso, irmãos, nós os que cremos, nós os que recebemos, nós os que temos a salvação eterna por meio de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores, viu? Não precisamos ficar invocando o diabo para mostrar que nós somos melhores, não. Mas nós sabemos pela palavra de Deus, quando nós cremos, quando nós temos a salvação unilateral, de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É claro que Jesus sofreu, foi ferido, mas a palavra de Deus aqui em Gênesis 3,15 diz que o diabo apenas lhe feriria o calcanhar, mas não atingiria a cabeça de Jesus, porque a cabeça alcançada e esmagada foi a de Satanás, a serpente. Iniciando então neste proto-evangelho, ou primeiro evangelho, nós estamos pela fé, irmãos e amigos aqui presentes e os que nos acompanham online pela internet. Iniciou-se aí um novo tempo para os remidos, para os salvos, para os libertos, para os convertidos, para os regenerados, para aqueles que em Cristo Jesus foram feitos novas criaturas, pelo milagre divino na vida daquele que crê. E a partir daí, nós nos tornamos úteis para Deus. É muito bom nós irmos num lugar, uma casa de oração, e podermos junto com um conjunto vocal, conjunto musical, o ministério louvor, estarmos glorificando a Deus, estarmos exaltando a Deus. É muito bom sermos úteis na obra de Deus, dando um testemunho, ou falando, Jesus te ama. É muito bom sermos úteis, mas é preciso também sabermos que nós, irmãos, só somos úteis depois de estarmos remidos, salvos, libertos por Jesus, porque antes disso nós éramos velhas criaturas, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de Satanás, nós fazíamos exatamente o que o inimigo determinava no nosso interior. Por exemplo, minta, ele sugestionava e nós mentíamos, e coisas mais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 19 a 21, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 19 a 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça,
todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Afaste-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não somente tem utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, serão utensílios para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Tem que acontecer, tem que ser uma realidade, o milagre da salvação, da regeneração na minha vida, senão eu sou um enganador, eu sou uma fraude, eu sou um fake news. Tem que ser real, tem que ser verdade, que em Cristo Jesus estou liberto, estou perdoado, estou lavado pelo seu sangue precioso. Tem que ser realidade, que Ele pelo seu poder, mas também pelo seu amor gracioso, Ele me alcançou, me purificou e garante essa purificação pelo seu sangue precioso. Irmãos, quando nós esta noite pegarmos aqui o cálice, nós estaremos dizendo: Jesus, muito obrigado, porque o teu sangue precioso me garante a purificação aqui no meu interior, e é por isso, Senhor, que eu sou um vaso útil para ti, eu quero continuar fazendo a tua obra. Amém, igreja? Isso porque em todo o evangelho cristológico, Jesus ordena a cada um de nós, sem exceção, a perda total da vida de pecado, pela renúncia de si mesmo, pela cruz. Ou seja, a perda da nossa natureza pecadora, do nosso homem velho, do nosso eu, que nós infelizmente herdamos de papai e mamãe, e por sua vez os nossos pais biológicos herdaram lá de Adão e de Eva no jardim do Éden, após desobedecer a Deus. Mas tem solução, isso não está perdido. Foi por isso que Deus planejou a salvação unilateral lá nos céus. Ele, seu filho, disse: olha, eu vou te mandar sobre a face da terra, você vai morrer numa cruz crucificado, o seu sangue será derramado, mas em compensação, você que é o Cordeiro, o meu Cordeiro, o Cordeiro de Deus, vai salvar milhões e milhões de pessoas. Aí surge a realidade em nossas vidas, depois de salvos, depois de libertos. A condição de Deus é esta. Aqui na palavra do Senhor fala que nós seríamos libertos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muda a nossa vida pregressa, anterior, passada, e nós passamos a ter um novo status quo, uma situação atual diferente. Eu era velha criatura, mas Deus, pela sua graça, me fez nova criatura. E não é por merecimento de ninguém, não, porque a salvação, ela é unilateral. É em Cristo na cruz que as coisas aconteceram, e na ressurreição Ele recebeu vida nova, e nós, pela fé em Cristo, na ressurreição, recebemos vida nova. Toda vez que nós participamos aqui desse memorial, a ceia do Senhor, que não é santa, porque ela não tem poderes miraculosos, mas o que ela representa é santo, santíssimo, que é Jesus. E aí nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha, e ao mesmo tempo nós pela fé cremos
que Jesus foi ressuscitado e que nós, juntamente com Ele, fomos ressuscitados. Jesus recebeu vida nova e nós, junto com Jesus, recebemos vida nova. Aí o milagre de Deus realmente tem alcançado as pessoas. Lá em Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Mateus, versos 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos. Então disse Jesus ao Josué. Então disse Jesus. Ele não falou só para os seus discípulos não, tá? Não eram só os discípulos de Jesus, no primeiro século, precisavam reconhecer, renunciar, morrer para este mundo. Não, nós também, se é verdade que nós queremos chegar aos céus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, ou segui-lo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ah, mas eu gosto tanto da minha vida, Senhor, e começo a afagar, começo a dar um jeitinho, para que eu não a perca, a minha vida velha, miserável, rebelde, desgraçada, porque está fora da graça de Deus, eu começo a acariciá-la. Jesus está dizendo, quem quiser salvar a sua vida pregressa, aquela mesma que você recebeu de papai e mamãe, lá do jardim do Éden, esse vai perder, vai ficar no prejuízo. E na sequência, Jesus diz, e quem perde a vida, por minha causa, achará. Senhor, eu não quero mais saber da minha vida de desobediência, da minha vida de pecado. Senhor, eu não quero mais saber de desobedecer a Ti. Senhor, eu não quero mais saber de fazer coisas que o diabo determina na minha vida. Não quero, Senhor. Isso significa que eu quero perder, ou que alguém está querendo perder a sua vida que você herdou de papai e mamãe. Jesus garante aqui nesse texto, encontrará vida nova. É garantia de Jesus. Irmãos, ninguém é salvo por um rito ou por uma cerimônia, tipo crisma, tipo batismo. O homem é salvo por um Salvador, Jesus Cristo. Primeiro, no sentido negativo, o texto básico de Romanos, capítulo 5, versos de 17 a 21, mostra claramente que por um só homem entrou toda a desgraceira no mundo. Esse homem se chamava Adão. Mas em compensação, por um só homem entraria a salvação eterna, que é Jesus Cristo. E olha só, irmãos, aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Morte física, porque o homem ficou susceptível às circunstâncias, às limitações, às situações deste mundo. Todos nós estamos fadados a morrer fisicamente. E também a morte espiritual, porque o pecado é morte, é trevas, é perdição. Salário do pecado é a morte, então morte espiritual. Isso, infelizmente, a partir de Adão. Irmãos, o primeiro pecado produziu a ruína moral da raça, porque todos pecaram e separados estão de Deus. É lá em Romanos 3, verso 23.
Depois nós encontramos o outro lado da moeda. Deus, no seu plano infalível de salvação unilateral, saindo do seu trono de graça, amor e misericórdia, e riquíssimo em bondade, Ele enviou Jesus Cristo a este mundo, o único homem capaz de nos salvar, porque Ele veio sem pecado, viveu sem pecado e voltou sem pecado para os céus. A palavra de Deus no nosso texto básico, de Romanos 5, vou destacar aí as partes finais. Primeiro verso 17: e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No verso 18, parte final: assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. No verso 19, parte final: por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Parte final do verso 20: onde abundou o pecado, Adão, superabundou a graça, Jesus, aleluia. No verso 21 final: reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Um rei estava caçando na floresta, num bosque, quando encontrou um menino órfão, cego, que estava perdido, vagando desorientado já há algum tempo e vivendo como animal. O rei teve compaixão do menino e por isso o levou para o seu palácio. O rei ensinou tudo ao menino, cuidando dele em todas as áreas. Tinha todos os recursos. E ele desejou no seu coração alcançar aquele menino com algo diferente. O tempo passou e agora aquele menino se tornou um rapaz com 21 anos e o rei então o levou para os melhores médicos, para os melhores hospitais, para que ele fosse operado, passasse por uma cirurgia dos olhos. Aquele menino que era perdido, cego, órfão, não só voltou a enxergar, como foi adotado pelo rei e feito herdeiro de toda a sua magnificência e da sua corte e de toda a sua riqueza. Essa história é o retrato do homem nascido de papai e mamãe. Foi o meu retrato. Irmãos, espero que você pela fé esteja dizendo também foi o meu retrato. Éramos almas cegas, perdidas no mundo pecaminoso. Éramos cegos, pobres, nus, sujos, mas Cristo Jesus nos lavou e nos regenerou. Aleluia. O cego está perdido, pensando que está num lugar, na verdade está em outro. Alguém aqui já fez o teste da cegueira? Eu já fiz. Peguei uma venda, apertei bem e determinei em mim mesmo: vou ficar um tempo sem ver a luz e vou tentar sobreviver, para sentir, como dizem, na pele a realidade de um cego, aquele que não consegue enxergar, não consegue ver as coisas, a sua percepção diminui sensivelmente. O cego pensa que está num jardim florido e na realidade ele está lá no pântano, no meio do lodo. O cego pensa que está no reino de Deus e na realidade ele está no inferno, conforme Jesus disse, caminhando a passos largos. Cego
é sinônimo de perdido. Jesus é a luz que tira as trevas. Eu não ouvi um amém? Irmãos, fiquem atentos, é culto para Deus, tá? Fiquem na liberdade do Espírito. É Jesus quem nos ilumina. Jesus, pela sua graça misericordiosa, nos colocou no seu reino de luz. Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos alcançou. Ele mesmo disse: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Salvação unilateral por Cristo. Salvação unilateral em Cristo. Fora dele não há salvação. Salvação unilateral só em Cristo. Lá no profeta Isaías, capítulo 49, aliás, capítulo 45, verso 21. Isaías, capítulo 45, versículo 21. O profeta conclama o povo judeu, os hebreus. Deus, pela sua palavra, conclama-nos nesta noite: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu tenho vontade de aplaudir o Senhor neste momento. Quer me imitar? Aleluia. Glória a Deus. Salvação só por meio de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio a este mundo com esse santo propósito. Os irmãos conhecem aquele texto de João, capítulo 4. Deixa eu ver se é esse. Não, Atos, capítulo 4, verso 12. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação em Cristo. Irmãos, fora de Cristo não acontece, não aconteceu, não acontece, não acontecerá nenhum milagre. Tem que passar por... Não é Ele quem diz: eu sou a porta? Tudo tem que passar por Jesus. Fora de Jesus, nenhum milagre acontece. Os irmãos também conhecem aquele texto de João capítulo 14, versículo 6, em que Jesus, Ele diz com todas as letras: eu sou o caminho, eu sou, ninguém vai ao Pai, a não ser salvação unilateral. Irmãos, nós não devemos participar aqui do pão, nem do vinho, só por participar, por tradição, por costume, porque senão vou ficar com a minha consciência pesada. Não, por favor, não façam isso, porque isso significa que você estará participando indignamente, você não estará honrando o Senhor Jesus, que veio a este mundo para me salvar, para te salvar, para nos salvar. A salvação por meio de Jesus, lá no Apocalipse, capítulo 7, versículo 10. Apocalipse, capítulo 7, versículo 10.
e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Assim como eu tive que fazer, você vai ter que fazer também, para você receber, para você obter e para você desfrutar a salvação eterna, sabe? Ajoelhar-se diante do Cordeiro de Deus. Lá no Antigo Testamento ele deitava no pó da terra, pegava o pó e jogava sobre o seu corpo, dizendo: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não sou ninguém, Tu és o meu Todo-Poderoso, o meu El Shaddai. Nós vamos ter que curvar-nos diante de Jesus, o Filho de Deus, para termos, para recebermos e para desfrutarmos a salvação eterna. Fora disso, você continua perdido e caminhando a passos largos para a perdição. Não queira em momento algum apostatar-se ou desviar-se de Jesus. Antigamente tinha alguns folhetos bíblicos, alguma literatura que a gente saía de casa em casa, de rua em rua, nas praças, todos os lugares, em missões evangelísticas, que nós levávamos este folheto para entregar às pessoas. E tinha pessoas que quando nos viam se aproximar, ele se desviava. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você sair para evangelizar, falar do amor de Deus, você vai de encontro à pessoa, a pessoa faz de conta que não está te vendo e desvia. Isso significa apostatar-se. É aquele que não quer saber de Jesus, o Salvador. Nada de apostatar-se ou desviar-se, porque isso significa ficar eternamente perdido. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3, Hebreus capítulo 2, versículo 3, já no primeiro século o escritor aos Hebreus perguntava: como escaparemos nós, se não atentarmos, se nós desprezarmos, se nós negligenciarmos tão grande salvação? Ali está desconsiderarmos. Não foi a versão que eu passei para a mídia, porque na minha versão diz negligenciarmos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escapar? Como deixar de ser um condenado? Como não ir para o inferno, se considerarmos de coração, pela fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que sem abrir a sua boca, permitiu-se ser crucificado e morrer na cruz do Calvário. Ignorar a sua inclusão no corpo de Cristo, Cristo crucificado, é o mesmo que chamá-lo de mentiroso. Porque lá em Romanos, capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus registra que junto com Jesus, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Está escrito isso, irmãos? E aí não importa a versão bíblica, tá? Eu tenho em casa 20 versões bíblicas, 20. E já conferi nas 20. Todas elas registram que Jesus não morreu sozinho naquela cruz. O nosso velho homem foi lá com ele crucificado. Por quê? Porque morte é libertação, irmãos. Já viu alguém em fase terminal de câncer? Essa semana eu estava conversando com a minha netinha e disse para ela: eu já vi uma pessoa no estertor da morte. Quando eu passei, a pessoa estava no seu último suspiro.
um doente terminal. Isso é terrível, isso incomoda, e muito. A morte chegou para aquela mulher, e ela foi liberta. As dores, o sofrimento, a angústia, as tribulações, ela foi liberta, porque ela faleceu. Irmãos, por que Jesus na cruz do Calvário atraiu para si o meu velho homem? Para me libertar do meu velho homem, porque cruz representa morte, e morte é libertação. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aí quem crê diz, o meu velho homem, aplica pessoalmente, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Agora não mais escravos do pecado, não mais escravos do diabo, não mais escravos deste mundo. O crer e confessar, ou seja, não esboçar nenhuma reação contrária, negativa, nem mesmo assim um torcer de bico. Estão olhando para mim? Quando alguém fala que seu velho homem foi atraído e crucificado no corpo de Cristo, Romanos 6,6, nenhum torcer de bico. Significa que você então está admitindo, pela fé, que você, por meio de Jesus Cristo, está liberto do seu velho homem. E olha, irmãos, não foi afogado, tá? Nem foi de fome, foi crucificado com Cristo na cruz. Sabendo isso, que o meu velho homem foi com ele crucificado. A palavra de Deus não nos deixa em dúvida. Quando eu não torço o bico, quando eu não tenho reação contrária, quando eu não esboço nenhuma reação que confronte o que está na palavra de Deus, irmãos, eu recebo a salvação plena do Salvador pleno. Sabe, esse milagre o apóstolo Paulo experimentou. Vamos lá em Gálatas capítulo 2, na minha tradução envolve os versos 19 e 20. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Paulo dizendo, porque ele mesmo já se havia reconhecido como sendo o principal, o maior dos pecadores. Ele aqui pela fé está reconhecendo, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne ou no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, o milagre da salvação unilateral não é só para a salvação não, viu? Porque a obra, o milagre de Deus é perfeito e é abrangente. É também para a vida cristã. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, não é pela minha capacidade pessoal, seja intelectual, seja física, ou seja material, não é, mas é pela fé do Filho de Deus. Irmãos e amigos, digam a mesma coisa que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz sobre esta salvação unilateral? O que é que ela diz? Você está pronto aí para ouvir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Lá em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Talvez muitos aqui conhecem de cor já.
Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ou feitos, ou renascidos em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso recurso. Não vire as costas, não tergiverse, não vire as costas, não fuja da palavra de Deus, e muito menos do que Jesus fez por você. A salvação, a sua salvação é unilateral, só Jesus pode salvar. João Batista, no final do seu ministério praticamente, estava no Rio Jordão, batizando pessoas arrependidas, quando de repente ele vê se aproximar Jesus, lá do Rio Jordão. Ele parou de realizar batismos e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Conhece esse texto? João 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o único competente, capaz, suficiente de nos libertar, de nos salvar. Jesus é o Salvador, capaz, é aquele que veio com autoridade para isso. E finalizando, irmãos, um jovem repórter entrevistou um professor, servo de Deus, que voltava de uma longa viagem no exterior. Tinha ido para pesquisas, para investigações na sua área, na sua cátedra. O jovem repórter se aproxima e pergunta: Senhor, de todos os países onde esteve, de todos os contatos que com os homens eruditos e terras estrangeiras, o Senhor encontrou-se, por favor, me diga, o que mais o impressionou durante esta jornada investigativa? O idoso e bondoso educador colocou a mão no ombro do jovem repórter, olhando nos seus olhos, disse, abre aspas, amigo, seja aqui ou acolá, descobri que o homem é concebido e nasce em pecado, e que Jesus é o único suficiente para perdoá-lo e libertá-lo do pecado, porque é o único Salvador capaz e gracioso. Foi a conclusão daquele professor, servo do Senhor. E ele em seguida cita 2 versículos. Um deles está em Mateus capítulo 1, versículo 21, que conta a história da concepção em Maria, anunciada pelo anjo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o segundo versículo que o professor citou para aquele jovem repórter foi esse de João capítulo 1, verso 29. Quando viu Jesus se aproximando, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Feche os seus olhos, por favor. Deus sabe exatamente qual é a sua realidade espiritual. Talvez você nem saiba ou não identifique.
Talvez você acredite que, sendo religioso, vindo à igreja, entregando dízimos, sendo batizado nas águas, participando da ceia, você já esteja salvo. Mas não, isso não é verdade, porque não são as coisas, não é o que nós praticamos que nos liberta, é Jesus Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, creio que a tua salvação é um presente para mim, e que és o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado. Jesus, creio que a tua salvação é um presente para mim, e és o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado. Por isso, Senhor, neste momento, eu concordo que a salvação é unilateral. Ela veio de Ti para me alcançar, para me agraciar, para me abençoar, através de Jesus, o Teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado. Por isso, Senhor, neste momento, eu recebo a Ti como meu Salvador, único e suficiente. Faço isso pela fé. Amém. Nós vamos partir agora para a ministração da ceia do Senhor. Quero chamar aqui à frente